Segunda-feira chegando, olha a câmera nova aqui. Quem diria? Que isso, hein? Tudo bem com vocês aí de casa? Tudo Bora, bem? pode vir pra três aqui, muito obrigado. Tudo bem com vocês, Bernardão? Boa tarde, BZK. Boa semana pra nós. E vamos começar o programa já falando muito de Brasileirão, porque hoje tem muita coisa pra variar. Segunda-feira é recheado de coisa nesse programa, então vamos de Brasileirão. Toda segunda-feira eu falo, o Brasileirão é o melhor campeonato de clubes do mundo. A 8ª rodada foi fechada com resultados pra lá de animados. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada. Cuiabana abriu o placar para o tricolor gaúcho, Vitor Roque deixou tudo igual, mas Bruno Vini garantiu os 3 pontos gremistas. No Castelão, o Fortaleza levou a melhor contra o Vasco. Thiago Galhardo, com a lei do ex, fez o primeiro e Silvio Romero o segundo, 2-0. Flamengo e Cruzeiro ficaram no 1-1 em pleno Maracanã. Marlon fez esse bonito gol para os cruzeirenses, mas Ayrton Lucas empatou para o rubro-negro. Quem ficou no 1-1 também foi Cuiabá e Coritiba. Fernando Sobral fez um chutamento para colocar o Dourado na frente, mas Robson deixou tudo igual. Com o Dorival, São Paulo continua vencendo. No Morumbi, o tricolor paulista venceu o Goiás por 2-1. O time goiano até saiu na frente com Maguinho, mas Pablo Maia e David viraram no segundo tempo. E finalmente saiu a primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo como treinador do Corinthians. 2-0 em cima do Fluminense com 2 de Roger Guedes. Com o resultado, o Timão saiu da zona de rebaixamento. No Beira-Rio, o Inter levou o triunfo para cima do Bahia. Johnny fez o primeiro e Wanderson o segundo. Em um confronto que já foi de semifinal de Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras empataram por 1-1. Pavon marcou pro Galo e Dudu para o Palmeiras. Destaque para o golaço anulado de Rony. No Nabi Habib Chedid, o RB Bragantino ganhou do Santos por 2-0. Vitinho marcou aos 31 minutos e Juninho Capixaba no final da partida. E para fechar a rodada, o líder segue mais líder que nunca. Botafogo vence mais uma e abre 5 pontos para o segundo colocado Palmeiras. Dessa vez a vítima foi o América Mineiro. O clube carioca venceu por 2-0 e segue na liderança da competição. Júnior Santos e Luiz Henrique fizeram os gols no Newton Santos. E tivemos rodada da Série B. O Juventude levou a melhor fora de casa contra o CRB. Nenê marcou o primeiro do Juve e Anselmo Ramon deixou tudo igual, mas Rodrigues fez o segundo do Juventude. O Ituano fez o papel de casa e aplicou 3-1 contra o Londrina. Paulo Vitor 2 vezes e Martin fizeram para o Ituano e Igor pro Londrina. Quem fez bonito também foi o Sport, que goleou por 4-1 o ABC. Wagner Love abriu o marcador. Júnior Todinho empatou, mas Wagner Love, Luciano e Fábio Matheus completaram para o Leão. E fechando a Série B, o Ceará perdeu em casa para o Novo Horizontino. Os visitantes fizeram 3-0 com Ailon, Giovani e Santiago Barcelar. Olha quantos gols! Muitos, Quantos gols! E falar que o Corinthians venceu a primeira, a nossa diretora, Vanessa, dá um gritão aí. Veio até de camisa hoje. Aí, ficou feliz aí com a camisa do Veio Corinthians, até. Porque eu achei que o Luxemburgo não ia embora sem vitória, Tava mano. com cheiro de guardado a camisa dela, Ó, tá? e contra o Fluminense, então méritos pro Corinthians aí que ganhar do Fluminense. É difícil. Total. Apesar do Fluminense ter jogado melhor o primeiro tempo todo, Sim. o Corinthians foi efetivo, fez os gols, Roger Guedes salvando. Botafogo continua aí Líder. muito bem. Pode encher a tela aí, Vanessa? Mais do que Botafogo na liderança aí com seus 21 pontos. Palmeiras em segundo colocado com 16, São Paulo com 15. O São Paulo surpreendendo nesse campeonato. Virando, tá? Pra cima do Goiás. É, temos um bom treinador, né? Como que é o nome que você dá pra ele, Felipe? Guardival, né? Guardival, meu Deus do céu. Atlético Mineiro também cresceu na competição, tava mal, tá bem agora. Grêmio e Cruzeiro completando 6 primeiros. Flamengo e Fluminense fora ali da zona da Liberta. Aqui é o meio da tabela, vamos só falar aqui que o Bragantino, nossa região aí praticamente, o Braga tá indo bem, o Santos aqui e o Inter deu uma subidinha, hein? E Sem falar do Corinthians, né? Saiu da zona do rebaixamento. Cuiabá fez um gol espírita no meu Coritiba e jogou o Coritiba pra lanterna. Próxima tela? É, não vou falar dessa... Olha lá, agora vamos aí, Bernardão, É. vamos falar da gente. Pode voltar pra gente agora, pessoal. dureza. Goiás, Vasco, América Mineiro e o meu coxa. Temos 30 aí, rodadas. Tamo aí. Essa dupla de apresentadores tá com nada no nosso Brasileirão. Vou te contar. Que bom que a gente tá dando certo aqui nos Sons da Bola, BZK. O que temos na sequência aí do nosso programa aí? Olha só, BZK, vamos falar da Copa do Mundo Sub-20 que o Brasil tá disputando lá na Argentina. E sábado, o Brasil entrou em campo para enfrentar a Nigéria em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20. A seleção estava na segunda colocação e enfrentava os africanos, que eram os líderes do grupo. A partida prometia ser muito disputada.
já que em caso de derrota ou até mesmo empate, os comandados de Ramon Menezes poderiam ficar de fora da competição. No outro jogo do grupo, a Itália pegava a lanterna e já eliminada República Dominicana. Mesmo com esse difícil cenário, o Brasil não sentiu a pressão e fechou o placar ainda no final do primeiro tempo. Com gols de Jean Henrique e Marquinhos, o Brasil carimbou a vaga para a próxima fase, se tornando líder do grupo, já que tinha o melhor saldo de gols. A Itália também venceu e ficou com a segunda colocação do grupo D. Nigéria e República Dominicana ficaram pelo caminho. Agora, a seleção volta a campo na quarta-feira, às 2h30 da tarde, para enfrentar a Tunísia pelas oitavas de final da competição. Olha, o Brasil que não começou muito bem, né? Perdeu Se pra Itália. classificou tranquilão. Tá nóis. Tranquilo. Ó, tô com essa bolinha na mão aqui Fala aí. pra falar de NBA, porque tá um absurdo a NBA na mesmo. Band. E hoje tem mais jogo. Tem mais jogo. Valeu, Vanessa. Sétimo jogo, BZK. Sétimo jogo. ó Saiu os de lances 3-0 pra ir pra 3-3, BZK. Você tem noção disso? Se eu aí. Boston Nunca Celtics... aconteceu isso antes. Nunca. Nunca aconteceu isso antes. É a primeira vez que... Quer dizer, não aconteceu ainda, né? Mas eu já tô prevendo que vai Entendi. acontecer. O Boston Celtics vai receber o Miami Heat com o objetivo de ter uma das maiores viradas já vistas na competição. O Heat abriu 3-0 no agregado e muitos davam como já acabou essa série, Bernardão. Eu também achei. Mas o Celtics empatou em 3-3 e caso vençam hoje, é isso que a gente falou, vai se tornar a primeira equipe em toda a história da NBA virar um 3-0 nas finais de conferência. A partida acontece hoje às 9h30 da noite e você confere todos os detalhes desse jogaço aqui na tela da Band, nos canais da Band. Eu aí. não vou perder. Quem perder é maluco, BZK. Quem perder tá maluco. Tá maluco. E eu vou te falar que aquela cesta, faltando um segundinho aqui, ó. Milésimos. E acertou, mano. Faz a cesta aí. Calma aí, Vai pra grua, Vanessa. Calma aí, vai na vamos. grua. Agora vai dar. Vambora, vai, na vai, grua, vai. na grua, Vai, na BZK, grua. vai. Eu confio, Ber. Aí, foi. Chuá. E quem também, BZK, teve transmissão da Band foi a Fórmula 1. Tem tudo aqui na Band. GP de Mônaco. De novo, a previsível Mônaco foi imprevisível. Max Verstappen largou na frente. Fernando Alonso, que disse que iria incomodá-lo na largada, resolveu ser mais conservador porque largou com pneus mais duros. Ocon veio logo atrás. Só que na volta 53, a chuva caiu. Enquanto todo mundo trocava para pneus intermediários, Fernando Alonso trocou para médios. E aí quase perdeu a sua segunda posição. Enquanto isso, as ruas escorregadias de Mônaco iam fazendo vítimas. Mas Max Verstappen conseguiu se manter à frente. Alonso foi o segundo e Esteban Ocon o terceiro. Maximilian Verstappen vem para a vitória número 39. Verstappen no capricho do capricho para vencer. Mais uma em Mônaco, a sua segunda, a quinta do ano. O Mundial continua com Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo e Fernando Alonso em terceiro. Mas agora não mais 30 pontos atrás do segundo colocado, apenas 12. Olha, o Verstappen começou o ano assim já muito disparado. Tá com 144 pontos contra 105. Do Pérez. Não dá, não dá. Cara Já dá o caneco, entrega o caneco. Já entrega, vai. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Esse programa tá demais hoje. De volta com o Som da Bola e agora a gente vai falar da Loja do Mecânico. Você sabia que a Loja do Mecânico é a maior loja online de máquinas e ferramentas do Brasil? E tem uma loja física aqui pertinho da gente, Bernardo. Tem mesmo, em Jacareí. Em Jacareí. A Loja do Mecânico possui a maior variedade em equipamentos e ferramentas elétricas, manuais, além de jardinagem, construção civil, automotivo e muito mais. Confira essas ofertas aqui, ó. Fala. Serra de mesa DeWalt, 11 vezes de 303,02. Serra de mármore, hoje é o dia da serra, Hoje mano, tá fica esperto. como? Serra de mármore Deco, R$ 189,90 à vista. E serra de esquadria da Wonder, 10 vezes de R$ 144,43. Essa e muitas outras ofertas você encontra aqui na Loja do Mecânico de Jacareí. Olha o endereço na tela aí, ó. Avenida Getúlio Dornelles Vargas, 2451, Jardim, Califórnia. Compre também pelo telefone ou pelo WhatsApp, 012 3512 3150. Corre e aproveite. Pensou em máquinas e ferramentas?
pensou logo na loja do mecânico. Serra, Ó, tem que tomar cuidado com essas serras, viu, BZK? Tem que tomar. Ó, mas vamos falar da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino? E ontem aconteceu a última rodada da primeira fase do Brasileiro Feminino da A2. O Taubaté foi até o Brasília enfrentar o Crespon às 3 horas da tarde. As comandadas de Arismar Júnior não tomaram conhecimento das adversárias e golearam por 6-1. Com gols de Holanda, Lene, Girlane e Dei Silva marcando um hat-trick, a equipe trouxe os 3 pontos para casa. No mesmo horário, o São José recebeu o Fluminense no Martins Pereira. As meninas da Águia abriram o placar com Bruna Pelé aos 30 minutos do primeiro tempo, mas as cariocas não demoraram para empatar. Aos 36, deixaram tudo igual com Giovana Alves. E a partida acabou assim, 1 para o São José e 1 para o Fluminense. As duas equipes do Vale estavam no meio da tabela do Grupo A. Além de precisarem ganhar, dependiam de uma combinação de resultados para se classificarem para a próxima fase. Com a vitória, o Taubaté chegou aos 10 pontos, mesmo número do América Mineiro, mas as taubatianas ficaram atrás por conta do saldo de gols. Com isso, a equipe de Minas ficou com a 4ª colocação e se classificou. E o São José, com o empate, ficou na 6ª colocação com 8 pontos e também foi eliminado da competição. Agora, pelo Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, o Pinda foi até o Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final. O primeiro jogo foi 2-2 aqui, em Pindamonhangaba. Então, para avançar de fase, só a vitória interessava. Mas em um jogo muito disputado, as equipes ficaram no 0-0 e o Pinda acabou perdendo por 5-3 nos pênaltis, ficando assim pelo caminho na competição. Com todas as equipes femininas da região sendo eliminadas nas competições nacionais, agora o foco volta a ser o Campeonato Paulista, que já nesse meio de semana acontece mais uma rodada. Olha, e também tivemos futebol masculino. Vitória do Mantiqueira frente ao Joseense por 1-0 na Bezinha. Sábado, o Mantiqueira recebeu o Joseense em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E foram os visitantes que logo de cara quase já abriram o placar. Aos 8 minutos, depois de um erro na saída de bola, Riquelme teve a chance da finalização, mas a zaga tirou antes. O Mantiqueira respondeu aos 20 minutos. Matheus recebeu, chutou e no bate-rebate da defesa do Joseense, quase os mandantes saem na frente. Depois de uma bola sobrada, Felipe aproveitou a oportunidade e finalizou cruzado, mas o goleiro Daniel fez uma defesa tranquila. O Tigre insistia e no ataque seguinte, Vinícius recebeu a bola na área. O atacante estava sozinho, sem marcação, mas ele pegou mal e o goleiro Daniel ficou com a bola. As melhores chances eram sempre do Joseense, mas pecavam no último passe. Nesse lance, Felipe fez bom cruzamento e Júlio César não chegou na bola para fazer o desvio por muito pouco. E o velho ditado do futebol entrou mais uma vez em ação. Quem não faz, toma. E aos 47 minutos, Matheus, que estava na ponta direita do campo, tentou um cruzamento, mas ela foi em direção ao gol e encobriu o goleiro Rodrigo. A Laranja Mecânica saiu na frente do marcador e assim terminou o primeiro tempo. 1 para o Mantiqueira, 0 para o Joseense. Buscando o resultado, o Tigre levou perigo logo na volta do intervalo. Aos 2 minutos, Caio obrigou o Daniel a fazer boa defesa após cabeçada. E mais uma vez o goleiro do Mantiqueira foi destaque na partida. Se liga nessa defesaça que ele fez após chute colocado de Vinícius. Os mandantes quase ampliaram o placar aos 25 minutos, quando Guilherme fez boa jogada individual dentro da área, mas acabou chutando para fora. O volume de jogo do Joseense era muito maior. Olha esse ataque. Lucas recebeu em velocidade, finalizou de primeira, obrigando o goleiro Daniel a fazer mais uma defesa importante. E no rebote, a bola sobrou nos pés de João Vitor, que chutou, mas o zagueiro Chibão tirou em cima da linha. Mas mesmo melhor, o Tigre não conseguiu passar do goleiro Daniel e da boa defesa montada por Dado de Oliveira. E assim terminou o jogo. 1 para o Mantiqueira, 0 para o Joseense. As duas equipes estão no grupo E da competição. Com o resultado positivo, o Mantiqueira foi para a 3ª colocação com 10 pontos. Já o Joseense entrou em campo líder, mas com a derrota foi ultrapassado pelo Guarulhos. E agora fica com a 2ª posição, também com 10 pontos. Olha, o que pegou esse goleiro do Mantiqueira é brincadeira, importante, hein? E quem fala mais sobre esse jogo é Antônio Carmo, no Carmopédia.
Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Segunda-feira chechelenta, como gostava de dizer o Zé Paulo de Andrade, o nosso pulo do gato. Uma segunda-feira de alegria para os corintianos, nossa diretora Vanessa. Até quanto tempo não chegava aqui sorrindo com a vitória do Corinthians. Ei, Coringão, sempre dando alegria para os torcedores. Lucas BZK, Bernardo, pessoal todo que nos acompanha. Vamos falar de Bezinha, Campeonato Paulista da segunda divisão, a chamada Bezinha. Teve um fato aí extraordinário do fim de semana, né? O Atlético Mogi, que está no grupo dos times do Vale, do Mantiqueira e do Joseense, depois de 5 anos e 11 meses, ganhou um jogo. Ele ia completar 6 anos agora em junho, né? E ganhou sábado por 1-0 da equipe do Guarulhos lá no Nogueirão, em Mogi. Eram 62 partidas sem ganhar, 4 empates e 58 derrotas. Negócio absurdo. O time esse ano está melhor, está dando trabalho, fazendo uma campanha razoável, não está dando os vexames que deu em jornadas anteriores, não. E no sábado nós tivemos o confronto regional, abrindo o segundo turno da Bezinha. No grupo, o Mantiqueira lá no Dario Rodrigues Leite recebeu o Joseense e ganhou por 1-0. Fez um gol no primeiro tempo e segurou a rapadura na etapa final. Importante vitória. O Mantiqueira, vejam vocês, né, como que aquela velha história, vitória de 3 pontos, tem perna comprida, né? Rapidamente você pula. Você está parado ali, 2 vitórias, você dá um salto, né? Extraordinário. Foi o que aconteceu com o Joseense. Estava lá atrás, ameaçado de nem se classificar. Ganhou 2 jogos seguidos, pronto, já está numa situação melhor. O Flamengo lidera o grupo, o Joseense e Mantiqueira estão na briga, junto com o Guarulhos, que deu esse vexame de perder para o Atlético Mogi. E aí restam mais 4 jogos para cada time. Os 2 times do Vale estão bem, vão brigar sim pela classificação. É super importante a classificação nessa fase. Quem não se classificar vai cair para a 5ª divisão no ano que vem. Parabéns aí ao Mantiqueira pela bela vitória, técnico Dado Oliveira. O Joseense segue firme também em busca da classificação. Tá bom? Boa semana, gente, para todo mundo. Amanhã eu volto para falar mais. É isso, Carmão. Valeu, boa semana para você também, ó. E hoje a gente queria falar aqui que se completam 24 anos da morte de João do Pulo. João nasceu aqui na região do Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba. O ex-atleta era especializado em saltos, sendo ex-recordista mundial do salto triplo, medalhista olímpico e tetracampeão pan-americano no triplo e no salto em distância. João do Pulo morreu em maio de 1999, vítima de uma cirrose hepática, vinha de insucessos empresariais que lhe deixaram dívidas. Tinha apenas 45 anos, mas ele ficou na história do esporte para nós do Brasil, medalhista de ouro aí olímpico. Se alguém não conhece, né, pesquisa aí que vale a pena. Bora pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta dos donos da bola e agora chegou a hora de falar de Chevrolet. E eu vou te explicar por quê. Já estamos em maio e daqui a pouco julho está aí. Mês de férias, de viagem em família. E se você ainda não fez a manutenção do seu Chevrolet, a hora é agora. Nesse mês, a GM preparou ofertas super especiais para a campanha que todo mundo já conhece e adora. A garagem de ofertas Chevrolet. Gente, é muita vantagem, preço baixo, qualidade dos serviços lá em cima, seu carro sendo tratado por especialistas. Você tem que aproveitar, meu parceiro. Agora é a oportunidade perfeita para você cuidar do seu veículo sem gastar muito e de forma muito rápida. Dá uma olhada nas ofertas que estão te esperando. Buscando a oportunidade perfeita para cuidar do seu carro sem gastar muito? Conheça a garagem de ofertas Chevrolet e aproveite. Troca de óleo para Celta, Onix, Classic e Prisma por apenas 6 vezes de R$ 29,00. Isso mesmo! E mais, pneu Aro 14 para Onix e Onix Plus, só 6 vezes de R$ 75,00. O melhor cuidado e as melhores condições com a confiança do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Agende na concessionária mais próxima. Viu só? Além dessas super condições, tem muito mais ofertas para o seu carro que cabem no seu bolso. O melhor cuidado e as melhores condições com a confiança do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. E no trânsito, escolha sempre a vida, Bernardão. Valeu, BZK. E nesse final de semana, eu e o Filipinho fomos até Jacareí para falar com o ex-campeão do UFC.
Existe uma academia em Jacareí que mistura as artes marciais com a língua inglesa no mesmo ambiente. O nome dela é King e que trouxe metodologias do exterior para se tornar diferente das demais. Poxa, isso aí foi uma oportunidade única de trazer uma cultura diferente, totalmente diferente da nossa, onde assim a gente conseguiu capturar bastante. O professor Gulli, ele trouxe uma metodologia diferenciada, que é uma escola, a maior escola da Ásia, né, que é a Evolve. Então lá ele trouxe toda essa metodologia, a gente adaptou para o Brasil e está sendo um sucesso aqui na nossa região. O Gulli é esse cara aí, um professor que fez uma viagem para a Ásia e trouxe esse recurso para implantar na academia. Eu fui convidado para dar aula de jiu-jitsu em Singapura em 2014, tá? Então lá eu aprendi a metodologia de aula infantil, turmas a partir de 3 anos, e quando eu voltei em 2019, eu implantei a metodologia que a gente usava lá, acrescentando um pouco de inglês com português nas aulas. Isso mesmo que você ouviu. Os professores utilizam esse método durante as aulas para ensinar seus alunos e terem maior domínio do outro idioma. A gente tem uma porcentagem de inglês durante as aulas. Então uma turma de 3 a 5 tem um nível de inglês na aula e a gente vai aumentando conforme a idade. Então a gente ensina nome dos golpes em inglês, nome dos bichos, dos movimentos. Isso agrega muito. A gente tem bastante feedback dos pais da criança tá falando o nome de fruta, cor, bicho em casa em inglês, e isso é um diferencial nosso aqui na nossa escola. Pois é, então a gente tem turminhas aqui começando o jiu-jitsu a partir de 3 anos, tá? Como que a gente faz? A gente faz separação de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, e dentro dessas turmas a gente vai escalonando a quantidade de inglês que a gente vai introduzindo. Então tem o lado lúdico do jiu-jitsu, como cair, como girar, como dar cambalhota, e a gente vai introduzindo algumas palavras de inglês durante o treino. Então, todos os comandos nossos do jiu-jitsu são todos em inglês, as posições em inglês, então a criança vai se familiarizando com o jiu-jitsu e com o inglês. Rafael dos Anjos, que já foi campeão mundial dos pesos leves no UFC, exalta a importância de ter uma outra língua para você lutar mundo afora. Cara, eu acho que o inglês, você ter o conhecimento de falar um outro idioma é sempre muito importante. Isso pode abrir várias portas na sua vida. É ótimo para o seu currículo, tanto para luta quanto para qualquer outro trabalho. Eu acho que você tendo uma língua inglesa, falando um espanhol, inglês, uma outra língua, você já está um passo à frente de todo mundo. E o Rafael foi até a King Academia de Jacareí para dar um seminário. Passar um pouco da sua experiência para novos lutadores que querem ser campeões, assim como ele. O perfil do Rafael dos Anjos foi escolhido por ele ser um cara família, um cara dedicado, e é o perfil da nossa academia, né? A gente tem bastante criança, bastante família, então a gente linkou isso. Eu acho que é sempre bom estar falando um pouco da nossa experiência. Mais de 30 lutas no UFC, 46 total na minha carreira, então tem bastante coisa para contar aí. O tempo foi mais curto hoje, mas é sempre bom estar podendo impactar as pessoas de uma forma positiva. Pô, muito da hora aí o Bernardão. Vai ter luta depois, né, Bernardão? Mas agora a gente quer falar dos rebaixados e dos campeões das principais ligas europeias. Foram definidos os campeões e os rebaixados das grandes ligas europeias. De Portugal, o Benfica conseguiu superar o Porto e garantiu o seu 38º título. Os rebaixados foram Paços de Ferreira e o Santa Clara. Pelo francesão, nenhuma novidade. O Paris Saint-Germain levanta novamente a taça de campeão da Ligue 1. Messi, mesmo criticado, garantiu o 11º título do PSG. Quem foi pra segundona? Nantes, Troyes, Ajaccio e Angers. A La Liga ainda não terminou, mas o Barcelona já tinha definido o título com algumas rodadas de antecedência. Depois de crises financeiras, o Barça levanta novamente o título da La Liga. E quem está na zona do perigo, faltando uma rodada para encerrar o campeonato, é o Real Valladolid. Ele é o único que ainda pode se salvar. Espanhol e Elche já estão rebaixados. Do italiano, a mesma coisa. Faltando uma rodada para o fim, o Napoli conquistou o Scudetto e garantiu o título depois de 33 anos. Mas o que interessa mesmo é a briga de Verona e Spezia. Com o mesmo número de pontos, as duas equipes jogam a última rodada, valendo a permanência na primeira divisão. A Premier League teve um apagão do Arsenal,
que liderou praticamente o campeonato todo, mas deixou o Manchester City garantir mais uma vez. Pep Guardiola tinha um plano, né? E quem jogará a segundona são Leicester, campeão da temporada 15-16, Leeds United e Southampton, 3 clubes de tradição da Inglaterra. Mas falando de pipocada, Borussia Dortmund tinha tudo para tirar a hegemonia do Bayern de Munique. Cenário perfeito. Conseguiu a liderança na penúltima rodada e jogaria a decisão em casa contra o time sem pretensão no campeonato. Final desastroso. Ficaram no empate por 2-2 e o Bayern venceu o Colônia por 2-1. As duas equipes ficaram com o mesmo número de pontos. Porém, o time bávaro ficou com saldo de gols maior. Primeiro critério de desempate. Que situação do Dortmund, hein? E os rebaixados foram Schalke 04 e Hertha Berlim. Olha, esse jogo do Borussia passou aqui na Band, tá? E o nosso programa acabou, não temos mais tempo pra nada. Aliás, se você quiser pedir pra ter mais tempo, manda e-mail aqui pra Band e reclama lá. Tchau, agora é a vez da Carol, Band Cidade, primeira edição.